E eu vou começar aqui apresentando o nosso primeiro palestrante, né? Quem vai falar primeiro, que vai ser, no caso, Silvio Crepaldi. Então, Silvio Crepaldi é doutorando em Direito, com especialidade em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Administração pela Universidade Federal de Lavras, graduado em Direito pela Universidade José do Rosário Velano e em Ciências Contábeis e Administração pela Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Varginha, Minas Gerais. Docente de cursos de graduação e de pós-graduação de diversas universidades e faculdades do Brasil, docentes do Dalmas, Escola de Líderes, do IPOG, Instituto de Pós-Graduação e Graduação, da Cenofisco, Centro de Capacitação Profissional, do ESP, Instituto de Especialização do Amazonas, do ESB, Instituto de Ensino Superior Brasileiro, da Unilassalle, Faculdade La Salle, Lucas do Rio Verde, da Super Treinamentos, da Centro-Oeste Cursos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, instrutor da Cato e-Learning nos cursos de auditoria contábil e contabilidade financeira e gerencial. É avaliador dos cursos de graduação de administração, ciências contábeis e direito e avaliador das instituições de ensino superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP-MEC. Atua como perito do juiz do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e da Justiça Federal, subseção judiciária de Uberlândia, Minas Gerais, e representante docente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário e parecerista ad hoc e avaliador da revista SEGE, do Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Justiça Federal, e parecerista e avaliador de artigos de revista de direito GV Law Review, parecerista do Guia do Estudante, editora Abril, e membro do Conselho Editorial das revistas da FABES, da revista Ciências Sociais em Perspectiva, da revista Agronegócios Online, da revista Direitos Humanos e Democracia, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, mestrado em Direitos Humanos da Unijuí, da revista Rumos da Unicerp, da revista Contabilidade Vista e revista da FACE, UFMG, da revista Amplitude da Faculdade AGES, de Juína, Mato Grosso, e sócio proprietário da Crepaldi Advogados Associados, Corporate and Tax Lawyers, Uberlândia, Minas Gerais. É integrante do banco de palestrantes cadastrados do Conselho Federal de Contabilidade, CFC, do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, CRC-PI. É instrutor cadastrado no CRC de Minas Gerais, CRC de Goiás e CRC de São Paulo. É avaliador ad hoc de artigos para o Congresso Brasileiro de Contabilidade. Autor da editora Atlas de Contabilidade Rural, uma abordagem decisorial. Curso básico de contabilidade. Curso básico de contabilidade de cursos. Contabilidade gerencial, teoria e prática. Auditoria contábil, teoria e prática. Autor da editora Saraiva de Planejamento Tributário, Teoria e Prática, Orçamento Público, Planejamento, Elaboração e Controle, Contabilidade Fiscal e Tributária, Teoria e Prática e Auditoria Fiscal e Tributária, Manual de Perícia Contábil. Autor da editora Forense de Direito Tributário e Direito Financeiro e autor da editora Juruá de Direito Empresarial. Eu, particularmente, tenho alguns livros seus e é uma honra lhe ouvir, já que já li algumas obras e gosto demais da sua forma de passar o assunto para a gente. E lhe passo a palavra para que você possa nos dar as suas considerações. Ok, muito boa noite a todos. Cláudia, meu colega palestrante Edilson, qual cumprimento aqui, tá? E a todos que estão presentes aqui, as minhas saudações, não tem como nominá-los, porque não conheço assim pessoalmente, mas sintam-se todos cumprimentados. Muito bem, eu vou fazer então a minha apresentação aqui, para que depois o professor Edilson possa fazer a sua na sequência.
Muito bem. Então, como foi pedido, então, falar, abordar sobre planejamento tributário, que é a base, como a Cláudia leu aí, esse livro de planejamento tributário, da terceira edição da editora Saraiva. Para nós, o planejamento tributário, ele vai ter que buscar o negócio da empresa, objetivando reduzir a carga tributária. Para isso, nós temos que considerar, e ele alcança também, operações mercantis, as financeiras, remunerações de dirigentes, distribuição de dividendos, planejamento industrial e comercial e também as aquisições, fusões, incorporações e cisões. Então, tudo isso aí é abrangido pelo planejamento tributário. A importância do planejamento tributário é exatamente no aspecto da economia tributária lícita que ele pode propiciar para os empresários. Então, essa redução da carga tributária é o que o empresário brasileiro, nesse momento que nós estamos aí ainda de isolamento, ele objetiva ter na sua empresa para recompor o seu fluxo de caixa. Assim, o planejamento evita a incidência do fato gerador, busca reduzir o montante do tributo, seja pela alíquota ou pela base de cálculo, e às vezes retardar, postergar o recolhimento da tributação. Isto de forma lícita, tá? Praticando a elisão fiscal e não a evasão fiscal. Muito bem, que é isso aqui que nós temos. Nós temos que procurar aquilo que a lei permite que você faça, tá? Porque aí você vai elaborar o planejamento da tua empresa, determinar o regime que você vai optar para o exercício social seguinte, dentro da legalidade, dentro daquilo que a administração tributária permite. Por quê? É lícito ao contribuinte pagar somente o tributo devido. Não é a administração tributária que define como o contribuinte tem que recolher o tributo, mas o contribuinte, por um direito consagrado constitucionalmente, ele vai determinar, desde que não ofenda a legislação, como é que ele vai recolher este tributo. Nós sabemos que os negócios expandiram demais, a legislação é enorme, é muito grande, e as empresas, lógico, também vêm reforçando as suas áreas tributárias, tornando-as menos operacionais e mais estratégicas. Para quê? Porque a tributação incide de uma forma muito pesada e voraz sobre a exploração de atividades pelos empresários. Assim, a realidade tributária tornou-se notoriamente complexa ao trazer um custo financeiro muito grande para as empresas, além de também, aliado a isso aí, uma insegurança para os empresários, que não sabe, não tem a certeza se estão cumprindo com as obrigações exigidas pelo fisco. Nunca você tem a certeza 100%. Assim, a nossa lei societária prevê a obrigatoriedade de planejamento tributário por parte dos administradores. Isso está inserido no artigo 153 desta lei aí. Como realizar, então, o planejamento tributário? Eu tenho que conhecer as operações que a empresa realiza e quais são os tributos que são incidentes sobre esta operação. E aí, após, buscar pela elisão fiscal a redução dos custos, que é para manter a continuidade empresarial. Muito bem. Assim, o planejamento é o instrumento preventivo
e corretivo de defesa do contribuinte, em face da elevada carga, às vezes de pagamento indevido, no regime de tributação inadequado que ele optou, não aproveitamento de créditos e desconhecimento, às vezes, de isenções, benefícios e incentivos fiscais. Dessa forma, como é que ele tem para elaborar esse planejamento tributário? A base é exatamente conhecer as informações precisas sobre os tributos. Qual a incidência, qual o fato gerador e dados internos e externos do contribuinte. Onde é que ele vai buscar isso aí? Ele vai buscar isso aí exatamente na contabilidade do contribuinte, para ter essas informações. Assim, ele tem que fazer uma análise do cenário atual, ver exatamente a limitação dos objetivos, elaborar um novo cenário para a empresa, projetar quais serão as mudanças necessárias, testar os possíveis riscos que a empresa poderá incidir, efetuar negociações de viabilidade de mudanças de um regime para outro, executar a execução do novo cenário planejado e acompanhar a manutenção desse planejamento. Estas, então, são as fases que o contribuinte, o empresário, deve passar em termos de ter um planejamento que atenda aos seus objetivos. Diminuir a carga ou, às vezes, postergar o recolhimento do tributo. Dessa forma, nós temos aí que o empresário hoje, tributado pelo imposto de renda da pessoa jurídica e pela contribuição social sobre o lucro líquido, ele pode optar pelo Simples Nacional, onde ele vai pagar sobre a receita bruta. Pelo lucro real, tá? No Simples, o recolhimento é mensal. No lucro real, ele pode recolher com antecipações mensais ou anual. Aí é a forma que mais aproxima da contabilidade, do lucro contábil. Receita, menos despesas, mais custos. Ou presumido, que também tem um recolhimento trimestral e o pagamento é definido por uma presunção de lucro em cima da receita bruta da empresa. O lucro arbitrado é mais utilizado pela administração tributária. Pode também pelo empresário, mas em condições muito raras. Tá? Assim, esse planejamento, para que seja feito, eu tenho que analisar primeiro a legislação tributária. Eu tenho que conhecer a legislação tributária. A possibilidade de compensação de tributos, se os produtos produzidos ou comercializados têm substituição tributária ou não. Qual é o ramo que a empresa atua? O perfil dos clientes, onde eles estão localizados, em qual estado? As operações financeiras que a empresa realiza e qual será o melhor enquadramento tributário para a empresa e atentar para o possível aproveitamento de créditos sobre compras da empresa e créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo de tributação. Olhem bem, isso é muito importante para o empresário. Os benefícios. Eu tenho que entender que o planejamento não é sonegação. Identificar essas oportunidades de eliminação ou minimização da carga tributária. Maximizar a utilização de todas as oportunidades presentes na legislação. Estruturar as operações de compra e venda de produtos e serviços. E utilizar de forma diligente os dados que a contabilidade
produz. Isso vai trazer benefícios para o meu planejamento empresarial. A Lei 104 de 2001, no artigo 216, parágrafo único, fala que a administração tributária pode desconsiderar planejamentos, tá? O que ela diz é o seguinte: quando o planejamento só tem o intuito de reduzir a carga tributária, não tem propósito negocial, tá? Muito bem. Mas se a Constituição nos dá esse direito, será que a administração tributária pode exatamente querer desconsiderar os planejamentos que nós elaboramos quando nós reduzimos a carga tributária empresarial? Isso tem que ser analisado. Sim. Alô? Cláudia, você pode fechar esse microfone, hein? Ô, Rebeca, feche esse microfone aí, por gentileza. A Receita Federal, ela vem atuando alguns contribuintes. Tá? Muito bem. Assim, ela fala que falta propósito negocial. Esta é a argumentação da Receita Federal do Brasil. Tudo bem. Mas o que é propósito negocial? É o conjunto de razões de caráter econômico, comercial, societário ou financeiro que justifique a adoção dos atos e negócios jurídicos, além da finalidade de pagar menos tributo. Então, além de pagar menos, recolher menos, eu tenho que ter embutido isso aí. Isso é o propósito negocial para nós. Mas, analisando exatamente tudo aquilo que os empresários querem, passa por aqui. Mas se você fizer, elaborar um planejamento tributário para a sua empresa, já fique atento para isso, porque você pode ser chamado a justificar por que está recolhendo menos. Não se assuste, tá? Para a verificação da existência, deve levar em conta algumas indagações: as razões negociais e a relevância financeira que tem para a atividade que a empresa está explorando. Atentem bem para essas coisas aqui, vocês que cuidam de elaborar planejamentos tributários, contadores, advogados, administradores, economistas e daí por diante. Vemos uma série de planejamentos tributários de papel, que às vezes é só uma formalização documental, e a Receita fala que não tem conteúdo negocial. São operações elisivas, atentatórias, que se utiliza de uma estrutura jurídica aparente para disfarçar o real e único objetivo: reduzir o montante dos tributos pagos. Mas aí, o empresário não pode fazer isso. Ele tem o direito constitucional consagrado. Então, ele pode, com toda certeza. Tá? Então, nós podemos afirmar que será eficiente tributariamente a sociedade empresária que reduzir de forma eficaz a incidência, utilizando todos os preceitos legais, que obtenha resultados operacionais crescentes e duradouros, e que utilizar as oportunidades que a legislação tributária oportuniza. Isso é ser eficiente tributariamente. Marquem bem isso aí, tá? Os objetivos. Não precisa ir longe. Aquilo que falamos anteriormente. Reduzir ou eliminar a carga, postergar pagamento, eliminar contingências e reduzir o custo burocrático. São esses daqui os propósitos do planejamento tributário.
Se você pegar no mercado hoje, tá? O que o empresário clama é por isso aqui. Nada mais, nada menos, tá? Muito bem. Assim, a principal forma de planejamento é escolher de forma correta o regime de tributação que a empresa será tributada. E nós estamos, se vocês olharem para um calendário agora, finalzinho de novembro, temos mais dezembro, aí exercício seguinte. E eu tenho que definir qual é o regime que eu vou optar. Qual é melhor? Tá? Então, isso é que nós temos que escolher. Podem ler isso que eu projeto para os senhores neste momento. Assim, qual é o regime? Dá uma olhada para isso. Real, presumido, simples ou empreendedor individual. Está na hora de pensar isso aí. De pensar a continuidade da empresa em termos de que ela possa ter uma cultura organizacional, ela possa ter investimento em formação dos seus colaboradores e ter uma gestão baseada em valor. Mas não pode esquecer da parte tributária que afeta sobremaneira a exploração de atividades. Para saber qual o regime, nós temos que elaborar um organograma. Qual é o processo operacional e o fluxo financeiro da empresa? Temos que conhecer isso aí. E estabelecer metas, pelo menos para 5 anos. É isto que nós temos que fazer. Olhem bem para isso aí. Tá? Muito bem. O planejamento é a organização. E esse é o primeiro passo. O empresário tem que estar organizado, tem que conhecer as suas operações, tem que ter estruturado despesas, receitas e demais informações de todos os fatos contábeis que ocorrem na sua empresa. Tá? Muito bem. Aí, ele de posse desses dados, ele vai comparar os regimes de tributação. O seu contador escriturou. E aí, ele tem dados, pelo menos uma série histórica de 3 anos, para verificar em qual regime da minha atividade, com volume de operações que eu tenho, eu terei que recolher uma menor carga tributária. Ok? Muito bem. O planejamento tributário, eu tenho que conhecer isso aí que vocês veem, saber o histórico da sociedade, verificar então a incidência desses fatos, se às vezes tem alguma coisa prescrita na empresa, analisar em cada final de exercício se o regime que eu estou de opção é o melhor que se enquadra para a empresa. E, ao final, realizar uma auditoria fiscal e tributária para ter certeza de que cumpriu com as obrigações principais e acessórias. Tá? Planejamento tributário é economia, é redução. É isso que o empresário pega. Olha, para quem é contador aqui, quem é do escritório de contabilidade, qual é uma pergunta que sempre nos fazem? Como é que fazemos para reduzirmos a carga tributária e os custos e despesas da empresa? Só com planejamento. Se você não fizer, você não tem como evitar essa carga tributária, tá? A função do departamento de tributos, você vai ter que criar na tua empresa esse departamento e ele vai ter
que exatamente estudar a incidência, fato gerador e daí por diante, com a finalidade de minimizar os custos. Você tem isso na tua empresa ou tem um assessor que faz isso por você? Às vezes, você tem que investir para poder depois reduzir. Analise bem isso que eu falo aqui para vocês, tá? Com toda certeza, tá? Às vezes é isso que nós precisamos. Tudo bem? O Departamento de Tributos analisa a legalidade, a elisão, para que realmente você só faça aquilo que a lei permite e não ser pego de surpresas por não cumprir com a legislação. Assim, os altos custos financeiros tributários, mais a incerteza sobre o cumprimento das obrigações com o fisco, leva à necessidade de planejamento tributário. É exatamente aí onde nós vamos buscar o planejamento tributário. Ok? Um comitê de planejamento em empresas médias e maiores é necessário. E aí você vai ter profissionais de todas essas áreas para estar discutindo o que você pode fazer, o que você não pode fazer na empresa. Muito bem. Assim, o planejamento tributário ele vai analisar melhor enquadramento tributário. Agora, para fazer isso aí, pessoal, eu preciso ter contabilidade. E contabilidade, se é microempresa, se é empresa de pequeno porte, se é média empresa, se é grande empresa. Sem dados registrados, eu não tenho como elaborar um planejamento tributário, eu não tenho histórico, eu não tenho o perfil da empresa, não conheço as operações e daí por diante. Muito bem. Então, eu tenho que saber a previsão e destino do faturamento, produtos e serviços que são contemplados, as despesas operacionais, a aquisição de produtos e insumos, a localização dos meus fornecedores e a estimativa da margem de lucro. Isso aí eu tenho que saber. Senão, eu não tenho como fazer esse planejamento operacional para minha empresa. E aonde você pega isso aí? Você pega isso aí na contabilidade. Tá? Terei que analisar também, com certeza, o ICMS e o ISS que incide nessas operações. Tá? Muito bem. O planejamento tributário, ele pode ser interno, administrativo e judicial. Tá. Vamos destrinchar isso aí para os senhores. Muito bem. O planejamento interno, ele envolve, então, qualquer providência judicial ou administrativa. Escolher a opção de tributação, reorganização societária e utilização de incentivos. Aí já me leva para determinados regimes de tributação. Esse é o planejamento tributário interno que você tem que fazer na tua empresa. Converse com seu contador, converse com seu departamento tributário na empresa, tá? O planejamento tributário administrativo já vai envolver a administração tributária, formular consultas e ter a informação oficial do que pode ocorrer numa determinada transação, num determinado regime e daí por diante de operações que você realiza na empresa. Este é o planejamento administrativo. Muito bem. E o judicial? É exatamente verificar
as ações que estão ajuizadas, tá? Para você buscar afastar a incidência que a administração tributária quer lhe imputar. Esse é o planejamento tributário. Então, também você tem que se defender daquilo que a administração tributária quer lhe cobrar. Assim, nós chegamos no planejamento estratégico, tático e operacional. Eu tenho que organizar a empresa em termos de estratégia, a missão, a visão e tudo mais para 5 a 10 anos. Tem que ter um planejamento tático de médio prazo para 2 a 5 anos. E o operacional para o exercício. Como é que nós vamos fazer isso aí? Tá? Muito bem. Assim, olhem bem, eu tenho que conhecer a empresa, efetuar ajustes, verificar, então, os efeitos do planejamento tributário, o que vai reduzir, se a empresa obedece à legislação, e entender da legislação sobre a atividade que eu exploro no mercado. É importantíssimo você ter esse conhecimento e ter profissionais que possam ajudá-lo. Fixar, então, aquilo que eu falei anteriormente, a missão, a visão e valores da tua empresa e persegui-los. Professor, eu nunca fiz isso na empresa. Comece a fazer, comece a se organizar, defina a cultura da tua empresa. Você não pode ter uma empresa que vai funcionar de 3 a 5 anos e ela vai fechar as portas. Procure ser mais eficiente. Utilize os dados. E quem gera esses dados? A contabilidade. Assim, você pode ter esse planejamento aí, o estratégico, o tático e o operacional, e obedecer exatamente a esses níveis aí de informação. Então, aqui, claro, já para uma empresa um pouco maior, buscando essa efetividade administrativa. No planejamento tributário, eu quero a estruturação do capital, definir a localização geográfica, a contratação de mão de obra, definir terceirização de operações, daí por diante. Então, esta a parte estratégica. Então, vou ter respostas para esses problemas aqui. Na parte operacional, conhecer os procedimentos, tá? As formas de tributação das operações e a forma de contabilizar as ocorrências. É muito importante para as empresas. E tem muitos empresários que não conhecem isso aqui. No preventivo, é aquele planejamento por meio de orientações, principalmente nas atividades de cumprimento das obrigações principais e obrigações acessórias dos tributos. Tem que saber disso aqui. Porque não é toda hora que eu posso formular uma consulta, tá? A elaboração. A empresa vai reunir um grupo de profissionais, contador, administrador, economista, advogado, para que realmente tenha condições de elaborar o seu planejamento. E, mais uma vez, repetindo, está na hora de fazer isso aí. Avaliar a situação fiscal. Então, para determinar metas de curto, médio e longo prazo, eu tenho que saber a situação fiscal da empresa. Como é que ela está hoje? Ok? Também tem o planejamento corretivo, que é aquele que você fez alguma coisa contrário à legislação e você volta para corrigir. Você tem anormalidades?
médias, pequenas e microempresas não têm condições de pagar uma auditoria fiscal e tributária. Então, tem que ser o contador que vai corrigir isso aí. Escolha o profissional adequado para fazer isso aí, tá? Revisão fiscal, seja ela operacional ou até mesmo automatizada, é legal? Tenha consciência, conheça a fundamentação e veja se realmente você pode fazer isso aí. Porque em muitos casos, não é permitido. E tem outros casos que são permitidos, tá? O planejamento tributário especial, você abrir uma filial, você levar a tua empresa de um município para outro, de um estado para outro, fazer uma reestruturação societária, tudo isso é permitido. E tudo isso são formas que você conta para reduzir a carga tributária. Analise isso com o seu contador. Sugiro. O objetivo do planejamento, se vocês olharem aqui, praticamente aí atrás, nós já delineamos tudo isso aí para vocês. Mas reforço aqui para os senhores. Se tiverem alguma pergunta, pode anotar aí, no final nós iremos responder a vocês. Como também eu vou fornecer cópia disso aqui para o SESCOM, que poderá disponibilizar para quem assistir a palestra, com toda certeza, tá? Tudo bem, você pode fazer, mas você tem que saber que você tem responsabilidade por isso aí. E a responsabilidade é de quem faz. Cuidado, então, com isso, conheça a legislação. Eu tenho responsabilidade nas infrações de natureza não criminal e nas infrações de natureza criminal, tá? Você pode exatamente ser chamado a responder por isso aí. Conheça isso aí, se informe dessas coisas, tá? Como fazer o planejamento tributário? Muito bem. Primeiro, eu tenho que definir qual é o melhor regime tributário que se enquadra a minha empresa. Para isso, eu tenho que utilizar os dados da contabilidade de pelo menos 3 anos para fazer os cálculos disso aí, saber em qual regime a minha empresa se adapta. Ok? Elaborar um cronograma com as etapas da parte operacional e financeira. E eu sugiro que isso aí seja feito para um período de 5 anos. Tá? Viabilizar os benefícios fiscais, federais, estaduais e municipais que cada regime pode trazer para a tua empresa. Porque, às vezes, esses benefícios reduzem muito aquilo que você tem que recolher para a tributação. Fazer um estudo da empresa para verificar onde é melhor estar a empresa, neste estado, naquele, nesse município, naquele outro, e identificar, então, essas operações quando elas ficam menos onerosas para as empresas. Tá? Entender o que é o fato gerador. Eu tenho a hipótese de incidência que está na lei. Quando você concretiza a hipótese de incidência, nasce o fato gerador, que é um fato imponível. Aí você já não tem como fazer mais nada. Tá? Identificar fatos geradores prescritos. Entender de prescrição e decadência. Artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional. Analisar no final de cada exercício a carga que você pagou. E se tiver condições,
realizar uma auditoria fiscal e tributária. Aí sim, você tem todos os dados e poderá definir com certeza o melhor regime tributário para a tua empresa. Contudo, eu tenho certos planejamentos tributários que são abusivos. A execução do planejamento trouxe redução de imposto? Quanto? Você tem que fazer isso. Teve custos adicionais? Sim, você vai ter que botar funcionários a mais de diversas áreas para trabalhar. E aí, a redução compensou? Você tem essa informação? É isso aí que o empresário precisa ter para definir na gestão da sua empresa. Tá? O planejamento tributário ele é eficaz quando ele reduz ou posterga ou evita a incidência do tributo. Aí ele tem eficácia. Caso contrário, não. Entenda disso aí. Muito bem. Aqui eu tenho, na parte de cima, os meus livros que eu escrevi para a editora Atlas. E na parte de baixo, os meus livros que eu escrevi para a editora Saraiva. Eu creio que vocês já devem conhecer alguns deles aí. Tem aí o site do escritório, o meu endereço de e-mail. Quem precisar, depois o Sescom vai ficar com isso aí. Vocês podem escrever, terei o prazer em atendê-los. Ok? Muito obrigado a vocês e me coloco à disposição para perguntas e outras coisas mais. Nós que agradecemos, foi excelente sua explanação, foi riquíssima, né? Estamos muito gratos por essa explanação toda. E agora a gente queria convidar o segundo palestrante, que é Edson Garcia Júnior. Edson é advogado empresarial, tributarista, graduado em Direito pela PUC Paraná, especialista em Direito Tributário e Empresarial pela Escola Paulista de Direito, com extensão em Direito Contratual Tributário pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, coordenador técnico do Comitê Permanente para Revisão e Simplificação da Legislação Tributária do Estado do Paraná, bem como é instrutor, palestrante e conferencista na área tributária e empresarial pela empresa Thomson Reuters. Então, com a palavra, Edson. Obrigado, Cláudia. Boa noite, Cláudia. Boa noite, professor Silvio, Rebeca, né, que deu toda a assessoria para nós aí no evento. Um grande abraço também para o Belci, acho que eu vi ele aí nas entrelinhas, o presidente aí, estado da Paraíba, cidade de João Pessoa, da capital nordestina, a que nós, eu e minha esposa, mais adoramos. Tanto assim, ela também está aqui participando. A gente não pode viajar, né, mas eu falei que ia ser em João Pessoa, e ela falou assim, eu vou participar. A Tânia está ali, a minha esposa, né, que tanto amo. Um grande beijo, meu amor, né? Está assistindo aí também. Então, sempre gosto de estar no estado da Paraíba e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Falar de planejamento nesse tempo, nesse momento, é um momento diferenciado. A gente está vivendo um momento muito diferente, é um ano totalmente atípico, pelo menos a nossa geração nunca passou por isso, a humanidade já passou, mas nós nunca passamos por isso, né? Pandemia, fecha, não fecha. Eu moro em Curitiba, eu estou falando de Curitiba, a gente teve que se readaptar, a gente teve trabalho remoto, estamos aqui tendo evento pelo Zoom, antigamente era local, né? Então, e não tenho dúvida que a visão do planejamento tributário ela também tem que se adaptar a essa necessidade, né? Mais do que observar ali, e é importante essa questão de observação, qual é o melhor regime, eu pactuo disso, eu acho que é importante, e faço as palavras do professor Silvio as minhas, é extremamente importante você conhecer o cliente, é extremamente importante conhecer as operações do cliente, e vou mais fundo, é importante que a gente saia do nosso escritório, lá da nossa cadeira, e vá até o cliente conhecer. Mesmo porque um dos grandes reflexos do planejamento, a gente fica muito focado ali só na parte de imposto de renda e contribuição social, mas esquece da parte de PIS, COFINS e ICMS, que dependendo do regime, você cai do não cumulativo para um cumulativo, você tem que se preocupar com crédito, se gera crédito, se não gera, e
assim por diante, né? Então, é extremamente complexo essa questão desses tributos. Então, mais do que se preocupar com a parte lá do Imposto de Renda e Contribuição Social, se preocupe muito com a parte de PIS/COFINS, e o PIS/COFINS e o ICMS você só conhece, você só aplica bem, primeiro, você conhecer bem a legislação, e segundo, você conhecer bem o teu cliente, né? Entendo também que, e eu sempre comento isso, o lucro real, ele é um regime tributário, não é para empresa grande, ele é para empresa organizada. Então, eu sempre falo, eu sou muito prático na vida, eu acho o seguinte, pode ser que, eventualmente, no teu número, você chegue, por exemplo, vamos falar de um caso prático, supermercado. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, supermercado, qualquer tamanho, o melhor regime tributário, como regra geral, salvo raríssimas exceções, é o lucro real, ponto. É lucro real. Isso a experiência me permite dizer, de muitos anos, é o lucro real. O grande problema, às vezes, é, será que o nosso cliente está preparado para estar no lucro real, no nível de organização que ele precisa? Ele tem um alto poder de farmácia, autopeça, ele tem um alto grau de despesa dedutível, mas não basta ter um alto grau de despesa dedutível, você tem que comprovar essa despesa dedutível, como bem disse o professor lá, quando falou na contabilidade. E nem sempre o nosso cliente tem isso, né? Eu acredito, essa parte toda fiscal e tudo mais, hoje em dia com os softwares de ponta, né, e gostaria de aqui agradecer também a Thomson Reuters, que inclusive está patrocinando essa noite aqui da gente, né? Se você tem um software de ponta, boa parte dessa análise ele faz para você, mas conhecer um cliente, meu amigo, é eu e você que vamos ter que fazer lá e conhecer, né? E eu estava comentando que isso é um ano muito diferenciado por conta desse momento que a gente está vivendo. Comentava aqui sobre Curitiba, e aqui a gente está na bandeira amarela, que é uma bandeira meio liberada, mas os números de casos estouraram aqui. A gente imagina que para as próximas semanas vai para uma laranja, quem sabe até uma vermelha aqui em Curitiba por conta disso. Diante disso, mais do que se preocupar com todos esses pontos técnicos que o professor Silvio colocou, meu amigo, esse ano a gente vai ter que ter uma bola de cristal para definir o regime tributário. A gente vai ter que tentar entender como vai ser o ano que vem do nosso cliente. Porque de nada adianta eu chegar lá para ele e falar assim, olha, vamos para o Simples Nacional, se eventualmente ele vai ter que ficar fechado ou o movimento dele, vocês são de João Pessoa, vocês vivem, boa parte de vocês vivem de turismo, o cliente de vocês vive de turismo. Eu não vou viajar esse ano. Né? Eu e minha família somos turistas a menos rodando nesse país e gastando. E assim como eu, várias famílias não vão fazer e vão ter reflexo aí no teu cliente. Será que, eventualmente, ele vai ter prejuízo? E se tiver prejuízo, talvez não fosse mais interessante o lucro real? Diante disso, eu dou uma dica bem importante. Faça aí um pré-estudo para tentar entender qual é o melhor regime como primeira análise do planejamento, mas deixe para escolher efetivamente lá no ano que vem. Mesmo porque a gente tem até o final de janeiro lá, se quiser optar pelo simples, e em relação ao lucro real e lucro presumido, você tem no primeiro pagamento do imposto. Se você opta lá pelo trimestral, você vai dar isso lá em abril somente. Então, espere, reflita bem, tente entender como está o teu cliente. Mais do que tudo, esse ano a gente tem que tentar entender como está a situação econômica, financeira do nosso cliente. Tente entender como está, se ele vem de longos prejuízos, ele está numa empresa de simples e vem de longos prejuízos, meu amigo, ano que vem, talvez, e se há uma tendência da pandemia, Edson, mas eu estou ouvindo que a vacina vai sair. E veja, até isso a gente tem que começar a ficar atento esse ano. Porque se essa vacina não sai, aqui em Curitiba hoje saiu, em janeiro vai estar aqui. Meu amigo, eu só acredito vendo. Né? Eu imagino que nós, meros mortais, vamos ter acesso a essa vacina lá pela metade do ano. Tá? E quando tiver vacina, aí a coisa melhora. Então, se o teu cliente ele tem uma perspectiva, e é importante conversar com ele e tentar entender qual é a perspectiva, porque ele conhece o mercado dele, se ele tem uma perspectiva que do próximo ano ele vai ter muito prejuízo, esse prejuízo vai estar acompanhando ele, talvez um lucro real seja mais interessante, mesmo porque ele tem a ferramenta dos lucros de suspensão e redução, que vão ser excelentes para ele para compensar esse prejuízo que ele vem a ter aí no período subsequente, quando ele faz essa nova escolha aí, saindo de um simples e indo lá para um lucro real, por exemplo. Né? Eu não estou dizendo que você tem que ir, mas eu estou dizendo que você tem que ter uma visão muito mais macro do que efetivamente você tem. Antigamente a gente se preocupava muito com a parte fiscal, dava uma olhadinha lá na parte de estoque, folha de pagamento, e a base efetiva de um planejamento em relação ao regime de escolha é isso. Você dá uma olhada lá no caixa da empresa, como se dá
essa flutuação do caixa dele, de entrada financeira e isso, aquilo. Logo em seguida, dá uma olhada na folha de pagamento, dá uma olhada no estoque, tenta conhecer lá a tributação dele, e conhecer a tributação é extremamente importante para entender de planejamento tributário, né, ou aplicar o planejamento tributário, pelo menos nesse primeiro ponto de regime de escolha de regime, né? E, então, após tudo isso, você vai ter que se preocupar com Covid, com pandemia, com situação financeira, se ele está com muito empréstimo, como que ele vai pagar esse empréstimo. A bomba está estourando de todo mundo agora. A gente fez as reduções e suspensões do contrato de trabalho, agora muito cliente nosso está lá com empregado, que ele não tem caixa para pagar e vai ter que segurar lá o cara 2, 3, 4, 5, 6 meses, porque a lei determinou que efetivamente agora tem a estabilidade. Então, é uma conta que nós estamos pagando, né? É bom ficar muito atento à legislação, que está vindo muita coisa boa aí na legislação. Por exemplo, ontem já saiu, a Receita Federal bateu o martelo, empresas eventualmente do Simples que estão em débito não serão excluídas, vão poder permanecer no Simples no próximo ano, se assim o desejarem, né? Então é bom ficar atento a tudo, vai sair muito mais lei aí até o final do ano sobre isso, né? Um ponto importante que eu quero falar aqui em planejamento, meu amigo, esquece reforma tributária, tá? Eu sempre comento, sempre quando vem alguma coisa nova, vem os cavaleiros do apocalipse na nossa área dizendo que o mundo vai acabar. Foi assim com o SPED contábil, com o SPED fiscal, com o FD das contribuições, com o E-Social, né? O E-Social, todo mundo, meu Deus, vai ser multa, vai vir pelo WhatsApp, pelo Netflix, vai vir não sei o que, tá. O E-Social começou e o que aconteceu? A vida continuou, você está gerando, está entregando e as coisas estão acontecendo efetivamente. Por que eu falo da reforma tributária? É importante a gente ficar atento ao que está acontecendo, mas esses dias eu vi aí o pessoal, e um pessoal bastante conhecido, vendendo curso de reforma tributária, meu Deus, dizendo o que ia ter crédito, quais créditos você vai ter lá na CBS. Nem aprovado foi, nós temos 3 projetos, e um quarto lá que é o Simplifique Já, que está nascendo, lá pela Abrasf, lá pelo Vitor Púpida, que é o presidente aí dos secretários de finanças das capitais, está correndo por fora um projeto que se chama Simplifique Já, que, meu amigo, pode ser que atropele todo mundo e faça uma mini reforma bem antes. Mesmo porque, e a gente lembra lá do direito tributário, reforma tributária você tem que respeitar o período nonagesimal e o ano anterior, sempre que você criar tributo novo. A gente já está em novembro, tudo que for criado só vai ser definido para daqui 5, 10 anos. Então, não perca tempo, efetivamente, se dedicando a isso. Dá uma olhadinha e segue a vida, né? Fora essa parte de regime, é importante também você sempre estar atento à questão de quadro societário da tua empresa, mesmo porque, e aqui vale uma dica bem importante, ano passado o STF definiu que terceirização podia ser, depois de anos, né? Depois até que fizeram uma lei sobre terceirização, aí o nosso STF sempre moroso, né? E o STF ele tem essa... depois que inventaram a TV Justiça, o nosso STF virou um palco de espetáculos, né? Os nossos ministros, eles gostam de espetáculos, eles gostam da televisão, eles são popstars, né? Eles gostam de falar lá na Globo News, no Jornal Nacional, e eles esquecem, às vezes, de ficar lá julgando efetivamente que deve ser julgado de maneira correta, inclusive, né? E no ano passado eles definiram, depois de muitos anos, eu pactuo da tese deles, mas depois de muitos anos, que inclusive já até saiu a legislação nova, que você pode terceirizar tudo. Antigamente tinha lá o TST entendia, né? Se você só podia terceirizar a parte de atividade meio, atividade fim não. Aí o STF, ano passado, colocou uma pedra, atividade fim pode também. Veio a reforma da CLT, lá, a mini reforma da CLT, lá no artigo 2º, parágrafo 1º ou 2º, não me lembro direito, também criou a tese de grupo econômico, que já existia, ela só deu uma lapidada lá em grupo econômico. Então, a partir de agora, meu amigo, se você quer criar um grupo econômico do ponto de vista trabalhista, para ter benefícios tributários, não tem absolutamente nada de ilegal. O grande problema, e até o professor Silvio, ali no momento da fala dele, ele apontou de maneira bem interessante, é que exista a operação. O problema é que muitas pessoas criam um grupo econômico, um presta serviço para o outro, vende produto para o outro, faz industrialização aqui, só que daí quem paga a conta da empresa B é a empresa A, o funcionário está trabalhando na empresa C, mas está recebendo da empresa A, não existe efetivamente saída, dinheiro, movimentação como uma operação normal. E isso é o maior problema que a gente encontra quando você tem aí essa parte de criação de grupo econômico. E uma dica importante, se você não leu ainda, dá uma boa lida lá no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, quando ele fala do grupo econômico, porque a figura do grupo econômico trabalhista, ela é extremamente extensa.
extremamente extensa. Eu não preciso ter mesmo sócio para constituir grupo trabalhista. Eu preciso ter mesmo poder diretivo, e esse conceito é muito amplo. E é interessante esse conceito, por quê? Porque para proteger o trabalhador, porque senão seria muito fácil. Eu tenho uma empresa, coloco 2 laranjas e crio uma outra empresa, coloco todo mundo lá naquela empresa, quem manda sou eu, mas está registrado lá, não pago hora extra, não pago vale alimentação que é obrigatório, transporte, não sei o que, tá, e aí eles não têm de quem cobrar. Mas o parágrafo 2º fala que se houver mesmo poder diretivo é grupo econômico. E por que esse conceito é importante para a gente que está falando de planejamento tributário? Porque se eventualmente, e criar grupo econômico, ele dá reflexo extremamente positivo dentro de um planejamento, se você criar o grupo econômico dentro do conceito do parágrafo 2º, você pode fazer transferências de empregados. Não precisa ter rescisão, é meramente a transferência. E eu já te digo onde vai dar problema, que vai te encher o saco. Aquela entidade, aquele banco que todos que estão aqui, sem exceção, e efetivamente estão no dia a dia, seja no escritório de advocacia ou contabilidade, a maioria aqui é de escritório de contabilidade, eu imagino, tem pavor, que se chama Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal vai te pegar no teu pé, vai dizer que não pode fazer transferência, porque vai dar problema, não sei o quê, tem que ser mesmo sócio. Você pega lá o parágrafo 2º, artigo 2º, mostra para ele na CLT e fala, meu amigo, é mesmo o poder diretivo, ponto, tem que fazer transferência. Eles que façam a unificação lá das contas de FGTS, assim por diante, não dá problema. Então, conhecer isso é importante para você criar essa operação. Outra questão importante que eu até falei, e o professor Silva também comentou sobre isso, que é aquela questão de conhecer efetivamente o cliente, né? É importante conhecer a operação do teu cliente, é importante você conhecer a fundo, por quê? Você pode criar uma espécie, e é uma forma de planejamento que a gente utiliza muito, 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 que se chama linearidade tributária. O que acontece dentro da linearidade tributária? Você cria parâmetros de tributação, de margem de tributação para aquela empresa, margem de tributação máxima. Por exemplo, dentro dessa empresa aqui, o máximo de ICMS que ela vai recolher índice sobre o faturamento dela, exemplo, vai ser de 2,7%, vamos supor. PIS/COFINS vai ser 1,8%. Você chega lá à conclusão, diante da média ponderada que você faz dos últimos 12 meses. Chegou a essa conclusão, o que acontece? Você vai trabalhar com a empresa de maneira que sempre você vai observando quanto ela teria, vai fazendo levantamentos semanais ou decendiais de quanto ela estaria recolhendo de PIS/COFINS naquele momento, e eventualmente, se esse, por exemplo, o PIS/COFINS, ele saiu da tua curva, ele saiu da tua curva para cima, o que é que você vai fazer? Você vai, por exemplo, uma estratégia que você pode utilizar dentro do planejamento, conversar lá com o pessoal do comercial para fomentar a venda de produtos aonde o PIS/COFINS já foi recolhido por substituição tributária, ou seja, você mantém o faturamento, tudo bem, meu lindo? Estou com o meu pequenininho aqui, ó, meu filho menor, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o meu, trabalhar em casa é assim, né? Esse aqui é o meu menorzinho, né? Então, eu estava comentando, você vai chegar lá e vai conversar com o comercial e falar o seguinte, meu amigo, olha, o PIS/COFINS está saindo da nossa linha, então vamos fomentar a venda de produtos que já foi recolhido a substituição tributária lá. Por exemplo, no supermercado, que foi recolhido já de PIS/COFINS, o ICMS também é a mesma regra. Outra estratégia para fazer ele voltar, fomentar lá com o departamento de compras, pessoal, vamos comprar lá, veja aí dentro do estoque, dentro do teu controle de estoque, se é possível nessa semana a gente comprar produtos onde me gere crédito de PIS/COFINS ou de ICMS, se você estiver trabalhando dentro da linearidade. Por quê? Porque aquele teu PIS/COFINS que estava em ascensão, com a compra de produto, o que você vai fazer? Vai gerar crédito, ele vai voltar o quê? Para aquela linha que você conhece. Obrigado, amor. Vai voltar para aquela linha que você conhece. Aí alguém vai falar que, tá, Edson, mas eu sou escritório de contabilidade, para mim é difícil. Meu amigo, o grande diferencial do mercado é vender serviços diferenciados, né? Mesmo porque fazer feijão com arroz, meu amigo, é contabilidade online que faz. É Contabilizei da Vida, que é aqui de Curitiba, é contabilidade não sei o quê. Esse pessoal de online aí que cobra 50, 60, 70, 80, eles que ficam fazendo feijão com arroz. Eu, se quero crescer e quero ficar conhecido no mercado, eu tenho que vender solução que eventualmente, efetivamente, o meu cliente tem a visão que é uma solução. Né? E a linearidade tributária, pouquíssima gente utiliza no seu dia a dia. E dá um reflexo gigantesco. Por quê? Porque o teu cliente sempre sabe quanto vai recolher de tributo. Sempre sabe quanto ele vai recolher de tributo. Principalmente a parte de PIS/COFINS e ICMS ali, que normalmente é onde ele dá mais reflexo no caixa dele. E o interessante é que o PIS/COFINS e ICMS, qualquer ação que você faça, o reflexo é imediato. No mês você tem reflexo, ou de aumento ou de diminuição. Então,
falei de linearidade tributária, falei de grupo econômico, né? Outra questão é importante também. A gente comentou aqui, conhecer quais tributos incidem sobre o seu cliente. É de suma importância e conhecer o que o seu cliente faz efetivamente, os produtos dele. Vou dar um exemplo. Vamos supor, teu cliente é supermercado. E aí, ele tem lá no supermercado, ele tem farinha de trigo. A farinha de trigo, para ele, é um produto de revenda, mas também é um insumo lá na rotisseria dele, na panificadora dele. Então, ela tem essas duas finalidades. Ela é produto de revenda e ela também é um insumo. Farinha de trigo, a alíquota do PIS/COFINS é 0. Farinha de trigo, a alíquota é 0. Então, se ele é 0, e aqui é importante você observar que o PIS/COFINS na não cumulatividade, ele usa uma metodologia que se chama método subtrativo indireto, tá? Para você se creditar, ele não leva em consideração a tua entrada, mas sim a finalidade do produto porque entrou e a tributação da tua saída. É diferente do ICMS. O ICMS, a Constituição determina que é imposto contra imposto, ou seja, tributação de entrada e tributação de saída. PIS/COFINS não, PIS/COFINS se preocupa com a saída e a finalidade da entrada. Tá? Ele não se preocupa se foi tributada a entrada ou não. Ele se preocupa se a saída vai ser tributada e a finalidade que o produto entrou. Então, essa farinha de trigo entrou para você lá a 0. Qual é a finalidade dela? Mercadoria para revenda. Qual que vai ser a tributação dela de saída? 0, porque não vai mudar. Agora, observe, se eventualmente, considerando o método subtrativo indireto, a farinha de trigo tua foi lá para a rotisseria para fazer bolo, observe que, primeiro, ela virou um insumo que vai, como produto final, fazer a composição de um bolo que vai ser tributado. Portanto, eu vou poder me creditar do PIS/COFINS, desse PIS/COFINS? Vai poder se creditar. Mesmo a alíquota sendo 0. Por quê? Porque é o que eu acabei de dizer. O método subtrativo indireto leva em consideração a tributação da saída e a natureza da entrada. Você tem 0, então, mas a natureza dela é um insumo, portanto, poderia se creditar, e um insumo que vai compor um produto que é tributado, portanto, você se acredita. Viram como é importante você conhecer a legislação para fins de planejamento? E detalhe, essa questão que eu estou falando para vocês aqui da farinha de trigo, eu aposto com os senhores, eu aposto. Se você for em qualquer supermercado aí da tua cidade, eles não estão se acreditando da farinha de trigo. Em qualquer panificadora grande aí que tem, João Pessoa, e tem umas panificadoras muito grandes aí, que eu imagino que estão até no lucro real, elas não estão se acreditando do PIS/COFINS da farinha de trigo, porque não entendem essa lógica de tributação. E aonde que está essa regra, Edson? Porque normalmente as pessoas, mas eu quero saber o fundamento disso. Por incrível que pareça, isso daí está na exposição de motivos da medida provisória número 66 de 2002, que deu origem à lei lá do PIS e depois na lei do COFINS também, na exposição de motivos da medida provisória 66. Então, dá uma olhadinha, entra lá no site Aí alguém fala, exposição de motivos? Isso mesmo, meu amigo. Uma outra dica que eu dou, já que a gente está falando de planejamento, eu sempre comento, nós, os profissionais da área, a maioria aqui é contador, normalmente você sai da faculdade cru, você não sabe interpretar uma lei, você não sabe o que é uma interpretação histórica, axiológica, teleológica, sistemática, né, literal, você não sabe o que é isso. E dentro de um bom planejamento, é primordial você conhecer. Diante disso, eu vou dar uma dica para todo mundo que está ouvindo aqui. Leia um livro, pega lá um livro simples, compra na internet ou aí na cidade que tem boas livrarias, um livro de hermenêutica jurídica. Tá? Hermenêutica jurídica é a ciência que vai ensinar a gente a interpretar uma lei. E eu não tenho dúvida, depois que você lê hermenêutica jurídica, o teu nível de assertividade em relação às respostas para o teu cliente vai melhorar muito. E não só a assertividade, mas o nível de resposta assertiva e útil para o seu cliente vai melhorar muito. Tá? Hermenêutica jurídica, dá uma boa lida, que eu não tenho a menor sombra de dúvida que você vai se atentar bem, né? Diante de tudo isso, né, e até para não tomar o tempo de vocês aí, já estamos 8 horas da noite, eu sei que está todo mundo cansado, chegou do trabalho e tudo mais, né? E vamos ver se alguém aqui tem mais alguma questão a fazer. O que eu levo em consideração aqui? Meu amigo, bom planejamento, estude muito. A questão do regime tributário, faça agora, mas, na minha visão, aguarde. Dependendo do cliente, aguarde. Tá? Vai levando no banho-maria para tentar entender o que vai acontecer em janeiro. Janeiro vai ser um ano, principalmente vocês que são cidade turística aí, e tem todo esse litoral belíssimo do estado da Paraíba,
Fique muito atento ao como vai ser o mês de dezembro e mês de janeiro. Isso vai definir muito a estratégia tua para o melhor regime do próximo ano. E as demais questões que eu falei, de linearidade tributária e outros assuntos, o pessoal aí do Sescom tem o meu contato, se quiserem é só pegar com eles, fique à vontade, é o maior prazer do mundo em conversar com vocês. Tenho certeza que, eventualmente, querendo, eu venho em outra oportunidade, esclareço melhor para vocês sobre tudo isso. Né? Vamos lá, vou passar para a Cláudia aí mesmo, porque vamos ver se alguém tem alguma pergunta, como que vai acontecer isso. Beleza? Obrigado aí, pessoal. E eu já volto aí para desejar um Feliz Natal. Está com a minha árvore lá atrás, né? Já estou espírito natalino, barba branca, né? E daqui a pouquinho eu volto aí para falar com vocês. Obrigadão, pessoal. Obrigada, foi excelente a sua explanação também, e abordou um tema que foi bem interessante para a gente, né? A pandemia realmente modificou tudo com relação à tributação e o que a gente esperava para o ano, né? Tem muita gente que está procurando a gente no final do ano agora exatamente por conta disso, né? Para saber o que fazer, e foi um aspecto bem importante. Obrigado. Inicialmente, nós temos aqui, eu vou já abrir para o pessoal perguntar, aqui no chat, inicialmente a gente teve bastantes elogios, né, pelas palestras de vocês, né, parabéns, professor, pela excelente apresentação, essa foi de Terezinha Carvalho, nosso presidente Abel Si, excelente explanação do professor, parabéns e muito obrigado pela disponibilidade, né, e tem uma pergunta aqui de Tiago Sá. Doutor Edson, qual foi a legislação da exposição de motivos? Medida provisória número 66 de 2002, tá? Medida provisória. É difícil achar. Se você não achar, anota o meu e-mail, quem quiser anota aí, que aí eu te passo, porque, se eu não me engano, lá no site da presidência fizeram uma reformulação e retiraram. O meu e-mail é meu nome, que vocês estão vendo aí na tela, é Edson com I, tá? Edson Garcia JR @hotmail.com, tá? Edson Garcia JR @hotmail.com. Não tem BR, tá? Dá uma olhada lá, se você não encontrar, me manda lá um e-mail que amanhã eu já mando, ou para quem se interessou em aprofundar o estudo, né, me manda lá que eu vou ter o maior prazer em enviar para você isso aí, que eu tenho tudo guardadinho, tá bom? Joia. Eu queria abrir aqui para quem quiser fazer alguma consideração, dos que estão presentes, ou quiser fazer alguma pergunta, se sentir à vontade nesse momento. Vamos ver se alguém se manifesta. Mas foi tão bem explanado, tão bem falado, que acho que... Estão atrás da Ana aí, viu? Aqui em casa, né? É aí, Cláudio. Casa é assim, você não viu? Meu menino, home office é assim. Esses dias eu estava no evento, passou meu gato aqui na frente, né? Aqui em casa é muita gente, e Ana é minha filha, e tem cachorro, tem tudo, então tem horas que home office é complicado mesmo. Bom, o pessoal está todo caladinho. Eu tenho uma pergunta, Claudinha. Por favor, não vou aparecer não, porque eu estou em casa e já estou mais tranquilo, para não dizer que eu estou à vontade. Professores, parabéns aí pela explanação de vocês. Eu acho que foi muito elucidativa, muito, muito boa. E eu gostaria de perguntar aos dois uma percepção que, se vocês têm uma percepção que a tributação do Brasil seja como em outros países, de uma forma mais simples. Ou vocês acham que a gente nunca vai caminhar para uma simplicidade? Regras de substituição tributária, regras tão complexas de PIS e COFINS. Então, assim, eu queria saber de vocês se vocês têm uma esperança ou se vocês têm uma perspectiva que realmente a gente conseguisse simplificar esse sistema tributário do Brasil. Professor Silvio, fique à vontade. Tudo bem, muito obrigado, professor Edson. Aí vai passar pela escolha dos nossos representantes, aqueles que elaboram as leis. Se você olhar o que nós escolhemos na semana passada, em muitos locais, esse final de semana vai ter eleições ainda, tá? É só analisar. Será que o vereador que eu escolhi, que eu votei, realmente tem condições de
apresentar um projeto de lei em termos de tributação de ITBI, de ISS, de IPTU. O deputado estadual no ICMS, no IPVA e no ITCMD, e aí o federal e o senador nos outros, tá? Realmente, a formação desse pessoal não está condizente com aquilo que nós queremos. E aí junta a vontade de tributação do federal para poder custear a máquina administrativa, fazer a receita pública, tá? É que nós temos todas essas complicações aí, o mais complicado possível, colocando fiscalização na rua exatamente para aumentar a receita do Estado. Esse é o detalhe. Só quando houver uma conscientização maior da população, não sei quando isso vai acontecer, é que nós teremos uma tributação mais justa e leis mais eficazes e pragmáticas em termos da tributação do empresário. Complementando aí as palavras do professor Silvio, e mais uma vez eu pactuo de todas elas, vamos olhar o caso prático hoje. Nós temos um governo aí, o Bolsonaro, gosta ou não dele, mas ele foi eleito e, teoricamente, colocou lá o Paulo Guedes, que é extremamente liberal, escola de Chicago, Golden Boys. Aqui eu vou dar uma dica. Se você quer conhecer hoje a cabeça do Paulo Guedes e a cabeça dos economistas que hoje estão ditando a economia mundial, leia um economista que se chama Ludovic Van Mises. Ludovic Van Mises, tá? Você tem um site que se chama Instituto Mises, que você encontra vários livros dele, você pode baixar, tá? Basicamente, o Ludovic Van Mises é que dita a cabeça de Paulo Guedes e a companhia toda dele lá. Aí vem o Paulo Guedes, fala, não, vamos liberar, vamos fazer uma legislação que melhore. Primeiro, não vamos cair no conto que vai abaixar a carga tributária, mesmo porque a máquina pública não vai diminuir e a pizza vai continuar vindo do mesmo tamanho. Então, ninguém está se falando em tentar reformular o sistema tributário, mas não baixar a carga tributária. Mas aí vem o Paulo Guedes lá e está falando, e vem com as teses deles e teorias liberais e tudo mais, que inclusive eu pactuo da tese dele. Né? Muita coisa do governo eu não gosto, muita coisa eu gosto, mas das teses dele eu pactuo muita coisa, mas daí vem ele lá, passou aqui a eleição municipal, e o que ele fala? Que vai tributar o PIX. Aí, essa forma de pagamento nova que saiu, que vai tributar o PIX. Ele fala lá, vamos tributar os meios eletrônicos, né? E aí fala os meios eletrônicos, é o comércio eletrônico? Não, queridão. Ele quer tributar o PIX e esses pagamentos eletrônicos que nós fazemos, TED, transferências e tudo mais. Então, veja a cabeça de um neoliberal que foi eleito como neoliberal, né, que quem vai mandar é o mercado que determina, e eu acho que é o mercado que determina, né, e eu acho isso importante para a sociedade. A Revolução Industrial, ela tirou da pobreza milhões de pessoas lá na Inglaterra, só que daí a cabeça dele é o quê? Na hora que você faz parte da máquina pública, você descobre que precisa de dinheiro. E como dizia Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, não existe dinheiro do governo, existe dinheiro nosso. O dinheiro é nosso. Então, eles vão tentar, mais uma vez, mexer no nosso bolso para alimentar essa máquina lá terrível que hoje está em todos os cantos, aí, municipal, estadual e federal. É com você lá, Cláudia. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveitar o momento. Não, tudo tranquilo. Estão cansados já. Eu queria, então, abrir um momento para que vocês possam fazer as considerações finais de vocês, que quiserem falar mais alguma coisa. Professor Crepaldi, se Professor quiser. Silvio, fique à vontade aí para suas considerações finais. Muito obrigado. Só colocar que exatamente, eu falei, o professor complementou, ainda fez algumas considerações a mais. Nós sabemos que pela legislação que nós temos que cumprir, Simples Nacional, nós temos que optar em janeiro, presumido lá em março, e o lucro real, se for estimativa ou suspensão, em janeiro,
tá? Senão vai ocorrer lá na frente também. Então, cabe para todos nós, contadores, os escritórios de contabilidade, os assessores, os consultores, exatamente estar analisando aquilo que foi escriturado, fazendo as contas e determinando a carga tributária para determinar o próximo regime de opção que a empresa irá adotar. Só dessa forma é que nós teremos a definição do regime que melhor se enquadre, mesmo considerando que esse exercício foi um exercício atípico, que do dia 15 de março, praticamente até agora, a gente ainda está no isolamento ainda, não está com abertura total, tá? Não temos a real receita desses estabelecimentos, prestadores de serviço, comerciais e industriais, mas nós temos que obedecer à legislação. Então, que façam, e façam de forma consciente e baseado no número, que realmente vai trazer economia tributária e, às vezes, até uma postergação do recolhimento. Obrigado. Vamos lá, então. Eu queria que só vocês ficaram com o meu e-mail, qualquer coisa fique à vontade lá, pode mandar uma pergunta, eu estou aqui para auxiliar vocês. Eu acho que o conhecimento foi feito para ser transferido, né? Essa é a ideia. Se a gente estuda e Deus nos deu a capacidade de assimilar bastante coisa, ele também é porque ele espera que a gente repasse a vocês, né? Então, eu fico aqui, fica aí o meu e-mail a todos que quiserem, e espero que todos tenham um excelente final de ano, um final abençoado, um bom Natal, né? Um bom ano novo, que a gente reflita muito sobre esse ano que passou, foi um ano diferenciado, né? Que a gente se voltou para as nossas famílias. Eu sempre fui muito família, né? Eu sempre comento, eu me completo na minha família, né? E eu espero do fundo do coração que vocês consigam enxergar isso, que a família é o plano de Deus para cada um de nós. Amigo é importante, o trabalho é importante, mas a família é efetivamente o plano de Deus na nossa vida, né? Então, tenham um excelente Natal, tenham um excelente Ano Novo, participem das festas com bastante segurança, né? Que todos consigamos passar por essa fase aí, possamos comemorar no próximo ano. Inclusive, eu coloquei no comentário ali para o ABC. Espero estar aí com vocês ano que vem ao vivo para conversar com todos vocês. Cláudia, muito obrigado aí por ter se sonoreado a gente. Professor Silvio, também obrigado pela parceria. A Rebeca, aqui fica o meu agradecimento também por toda a parte administrativa e de retaguarda, que correu, conversou toda semana, nem sempre dando a atenção necessária para ela, mas aconteceu. O Albeci, meu grande abraço e, acima de tudo, a todos vocês que participaram aqui, Paola, Renata, Dário, Daniele, o João, a Kellen, enfim, o Eric, a Solange, a Terezinha, nome da minha mãe, né, o João Carlos, a Ludmila, enfim, todo mundo. Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês, meus amigos, e vocês são abençoados em morar nas praias mais belas desse país. Aproveitem muito. A gente se acostuma com o que é belo. A gente se acostuma com o que é belo. Fiquem com Deus, meus amigos. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade. Sescom, que agradece muito a disponibilidade de vocês dois, foi excelente, estamos muito felizes. Em nome do nosso presidente, Abelci Daniel, ficamos muito gratos por tudo. E agradecemos também cada um dos participantes que tiveram um tempinho aqui para estar com a gente hoje à noite. Então, uma ótima noite para vocês. Deus abençoe cada um. E Amém. Muito sucesso a todo mundo nesse ano e que o ano que vem seja melhor. E espero, professor, que realmente vocês possam estar aqui presencialmente com a gente, né? Estaremos, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Um grande abraço. Obrigada a vocês. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, professor Edson. Um grande abraço a todos da plateia que nos ouviram aí. Muito obrigado. Um abraço, professor Silvio. Um abraço a todos. Obrigado.